Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Temos mais uma aula. Hoje um caso especial de balanço de massa com reciclo, com purga, com reação química, um balanço bem completinho. Então vamos direto ao ponto, ao exercício. Então eu tenho o processo Haber-Bosch clássico, onde nitrogênio e hidrogênio vão ser alimentados a um reator. Esse reator opera a uma pressão alta e temperatura alta com um catalisador. A conversão não é completa, né, já se afirma que não é completa, e é necessário um reciclo para aumentar a conversão global do processo. É comum que isso aconteça em processos com reação. Junto com o nitrogênio, admite-se argônio em 1% no processo. Por ser inerte, o argônio se acumula no processo e pode levar a problemas cinéticos e também de equilíbrio. Então é colocado uma purga para eliminar o gás, argônio. A alimentação fresca é 74% de H2, 25,5% de N2 e 0,5% de argônio, em base molar, que se mistura à corrente de reciclo, alimentando o reator com 79,5% de hidrogênio, corrente de reciclo, e já falo que a corrente de reciclo contém 81% de hidrogênio e nada de amônia. A corrente produto é amônia pura, sem gases. Supondo que se processe 1 quilomol por hora de alimentação fresca, calcule quantidade de mols reciclados e purgados, a conversão do hidrogênio global e do reator. Né? Então, vamos lá. Primeiro, estequiometria da reação. Se tem reação química, nós temos que olhar a estequiometria. Tá? É um padrão para evitar problemas. Então, nós entramos com N2 mais H2 e reage para formar amônia. O argônio ele é inerte, então ele não reage. Balancinho estequiométrico, 1 nitrogênio, aqui tem que ser 2, 6 hidrogênios, aqui tem que ser 3. Então nós já encontramos que a proporção é 1 mol de N2 para 3 mols de H2 para 2 mols de amônia. E precisamos levar isso em conta quando a gente for calcular o reagente em excesso e limitante. Vamos analisar o processo em si. Né? Ele nos deu uma vazão. Então, isso aqui, e com os dados do problema, a gente pode concluir que é um processo em regime permanente, né? Não é transiente, não há acúmulo. Regime permanente, tem reação química. Então, bonitinho. Não é embatelado e não é transiente. Então, é um processo permanente contínuo. Ele funciona continuamente. Nós podemos separar os nossos sistemas. Quantos sistemas diferentes a gente tem? A gente tem o ponto de mistura, o reator, o separador, ou um ponto de divisão aqui do separador para a purga, e o balanço global. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 sistemas. Então, 5 sistemas que nos permitem fazer o balanço de massa. Um caso desse aqui, especialmente, é bom a gente se atentar para o fato de que o que nos interessa, pelo visto, é o hidrogênio. Tá? Então, vamos focar nele. Né? O problema já nos sugere isso. Vamos começar pelo balanço de massa do sistema global, todo o processo. E aí, para começar o balanço global, eu vou apagar aqui os sisteminhas, e a gente vai dar nome para as correntes. Como é balanço molar, primeira corrente N1, eu tenho, depois do ponto de mistura aqui, né, N2, o reator N3, o separador sai N4 e N5. A purga pode ser N6 e o reciclo N7. Temos 7 correntes que estão ao longo do processo. Né? E a gente tem as rotulagens. A alimentação, ele nos deu as quantidades. Então, é 0,74 de hidrogênio, 0,255 de nitrogênio,
e 0,005 de argônio. Isso é a alimentação do processo. Eu sei que o reator vai entrar com 0,795 de hidrogênio. Ele está afirmando aqui. A corrente de reciclo, 81% de hidrogênio. 0,81 de H2. A purga é somente argônio. E o processo saída, né, a saída do processo é somente amônia. Agora vamos lá. Já temos a base de cálculo, 1 kmol de alimentação. Então, como que é o equacionamento para o sistema global? Ó, entra N1, o que sai? N4 e sai N6. Só que esse processo tem reação química. Então, não necessariamente a quantidade de mols que entra vai ser igual a que sai, né? Principalmente pensando no balanço molecular. Né? A substância que entra não é a mesma quantidade que sai. Em massa, tá? Talvez eu não possa afirmar que entram 1000 mols e vai ser a soma 1000 mols, porque eu tenho a reação. Então, se vocês olharem para a reação, o que eu tenho? Eu tenho 4 mols reagindo, formando 2. Então, funciona assim. E aí, o que eu sugiro? Depende muito do caso, tá? Que a gente faça balanços atômicos. Por exemplo, eu vou fazer um balanço para o hidrogênio. Hidrogênio lá da tabela periódica. H, só H. Né? Que é interessante. Por quê? Olha só. Quando, explicar melhor. Nós temos na alimentação 74% de H2. Então, da corrente que passa, 74% é H2. Da corrente que sai N4, eu não tenho H2. E da corrente 6, eu também não tenho H2. Só que em N4, se vocês olharem aqui, eu tenho hidrogênio. 6 moléculas de hidrogênio. Né? 6 átomos. E na alimentação, eu também tenho hidrogênio. E aí a conta fecha. Então, o que eu vou fazer, né, para melhorar? Eu sei que, vou apagar aqui, para deixar bem claro. Eu sei que a corrente N1 nos foi dado que é 100 kmol por hora. Eu não sei quais componentes. Aí eu sei que a corrente N4 a gente não tem a quantidade e nem a corrente N6. Lembrando que N4 é só argônio. Então a quantidade de argônio que entra é a quantidade que sai. É um balanço que já dá, inclusive, para fechar, tá? Massa de argônio. Então, quanto que está entrando de argônio? 0, ele não reage, tá? Então dá para fazer. Vezes 1000, que vai ser igual a N4, que é 100%, e não tem argônio na corrente 6. 1000 vezes 0,05, a corrente N4 são 5 kmols. Deixa eu mudar aqui. 5 kmols de argônio. Fechamos o balanço da corrente 4. Mas não é isso que eu estou pedindo. Ah, isso aqui é a purga, inclusive, tá? A gente pode até deixar salvo aqui. Essa é a purga. Então, os mols purgados do reator. Se entram 5, vão sair 5. Ele fala que não acumula no reator. Vou fazer isso aqui para baixo para a gente poder ir lento. Agora eu vou fazer um balanço de massa para o hidrogênio molecular atômico. Hidrogênio atômico. Pensem comigo. Está entrando. O que entra de hidrogênio atômico no processo? Entram 0,74 vezes 1000, 74% de 1000, só que isso vai dar 740. Opa, a caneta ficou maluca. 740 kmol por hora, faltou por hora ali em cima, por hora. Só que de quem? De H2. Correto? E aí,
cada molécula de H2 tem quantos átomos de hidrogênio? Tem 2. Então, quanto que entra de hidrogênio? 2 vezes 700. Opa, 740, não 470. 2 de 740. Então, está entrando um total de 1.480 kmol por hora de hidrogênio. Né? Porque o hidrogênio que entra não é o hidrogênio que sai. O átomo não vai ser transformado, né? Nós não temos fusão, fissão nem nada aqui no processo. Então, vamos analisar as correntes. Né? Entra N1, sai N4 e sai N6. Eu acho que eu numerei errado a corrente que sai. Né? Aqui é N6, tá? N6 que é a corrente de curva. Só para depois a gente conferir e não ficar ruim. N6, N6. Então, em N1, eu já sei a quantidade que tenho de hidrogênio. 1.480 kmol por hora. Na corrente N6, eu não tenho hidrogênio, porque ele é só argônio. Isso indica que na corrente 4, eu tenho que ter 1.480 kmols por hora de hidrogênio. Olha que legal. Aí você vem e faz um raciocínio. Vamos lá, reação química. Cada molécula aqui. Então, isso aqui para mim é 1.480. Correto? Então, olha só. Quantos... Ó, 1.480. N4. A reação. Vou colocar ela aqui. N2 mais 3H2. 2NH3. Na reação, vamos pensar. Na reação entra 3H2. No processo, né, entra H2 e sai H3. O que eu tenho que fazer, então? Quanto que eu tenho de molécula de H3? É isso que eu quero encontrar. Então, eu vou pegar e dividir 1.480 kmols por hora e vou fazer a divisão pela espécie atômica que eu tenho. Né? Se eu tenho, quanto que eu tenho de hidrogênio na saída? Aí a gente vem, faz o cálculo, deixar a minha calculadorinha aqui. E ela... Então, que espécie eu tenho, molecularmente falando, na saída? Eu tenho H3. Então, cada hidrogênio a gente vai ser representado por 3. Fazendo esse cálculo aqui, a gente vai ter um total de... Abrindo aqui... 400... A calculadora está com preguiça de trabalhar. 1.480 dividido por 3. 493,33 kmol. Isso é o que sai de amônia. Que cada molécula de amônia eu tenho 3 hidrogênios. Então, a corrente que sai de produto N4 é 493,33 kmol por hora de amônia. Já temos isso calculado. Tem outra forma de fazer? Tem. A gente pode fazer pelo raciocínio do que entra e reage, tá? Ó, eu vou pegar, entra N2, entra H2 e entra NH3. Aí eu vou fazer assim, ó. O que entra de cada um, o que é consumido pela reação, o que é gerado na reação
e o que sai. A gente vem, faz as divisões para ficar bonitinho. Quanto entra de nitrogênio? N2. Aí a gente tem as porcentagens entre 25,5% de 1.000. Então, entra 25,25% de 1.000, que é 255. Quanto entra de hidrogênio? A gente viu que era 740. E quanto entra de amônia? Nada. A amônia não entra no processo. Quanto é consumido? Não sabemos ainda. Só que eu gerei amônia. Tá? Então, pensem comigo. Ó. O hidrogênio ele vai ser o cara limitante do processo. Por que eu sei que ele é limitante? A proporção que eu tinha comentado é 1:3 e forma 2. Eu estou entrando com 740 kmol de hidrogênio e 255 de nitrogênio. Se eu dividir 740 por 255, se isso der exatamente a proporção 1:3, está na proporção estequiométrica. Se der um número maior, o hidrogênio, lembrando que aqui é H2 e aqui é N2. Se der um número maior que 3, o hidrogênio está em excesso, está sobrando. Se der um número menor que 3, o hidrogênio é limitante. E essa conta dá 2,9. Então, o hidrogênio está em falta. O nitrogênio está em excesso. Então, todos os cálculos que a gente faz é com base no limitante. Porque ele é limitante, porque se ele acaba, a reação é encerrada. Tudo acaba. Aí a gente volta para cá. Então, olha só, se só sai amônia, quer dizer que todo reagente limitante vai ser consumido. Aí vamos lá, 255. Não, perdão, 740. A proporção é de 3 hidrogênios para 2 amônias. E aí a gente vem e faz o cálculozinho assim, ó. Eu insisti nos 740 de hidrogênio para o coeficiente estequiométrico dele, que é 3. Esse aqui é o grau de avanço. Quanto que eu vou ter de NH3 para o coeficiente estequiométrico dele, que é 2? Portanto, quanto sai de NH3, a gente faz o cálculozinho aqui, 2 vezes 740 e divide por 3. Nós teremos exatamente aquele número que a gente achou lá atrás, 493,33, que é o que vai ser gerado. Se eu gerei essa quantidade, é porque eu consumi os 740 kmol de hidrogênio. Quanto que eu gerei de hidrogênio? Nada. Quanto que sai de hidrogênio? Nada. Tá? Não se pede nada com relação ao nitrogênio, tá? Então eu não vou completar a tabela. Vamos terminar no hidrogênio. Esse é o balanço global e a gente encontrou com relação ao hidrogênio. Vamos seguir aqui o balanço. Então, eu já encontrei, inclusive, a letra B está com... Não, falta descobrir do reator. Eu já sei a quantidade de mols por gado e já encontrei tudo do balanço global. Corrente 4, corrente 6 e corrente 1. Agora a gente precisa fazer um balanço do reciclo. Então, eu vou pegar e fazer um balanço no ponto de mistura. O que eu tenho no ponto de mistura? Entrando N1 mais a corrente 7, saindo a corrente 2. Ponto de mistura antes do reator aqui, ó. E aí a gente vai. N1, a gente sabe... Tem reação aqui? Não tem reação, tá? A reação só ocorre no reator. Então, eu posso fazer balanço bonitinho molar. N1 entra 1.000 kmols, mais N7, que eu não sei, que é igual a N2. Eu quero descobrir N7. Aí eu vou fazer novamente um balanço para o hidrogênio. Só que agora eu posso fazer molecular porque não há reação. Vamos ver o que nós temos. Eu tenho 74% de hidrogênio, então 0,74 vezes 1.000, mais o N7, eu tenho 81% de hidrogênio, igual
Olha o quanto que eu tenho do corrente ali, 0,795 de N2. Então, aqui que nós teremos 740 vezes 1.000. Opa, 1.000 já foi, né? Mais 0,81 vezes N7 é igual a 0,795 de N2. Com a primeira equação, que nós já temos aqui, ó, balanço global, a gente consegue resolver o sistema. Por quê? N2 é 1.000 mais N7. Substituindo na outra, vai ficar 740, substituindo uma na outra, né? Mais 0,81 vezes N7 é igual a 0,795 vezes 1.000 mais N7. O que nós temos? 740 mais 0,81, N7, é igual a 795 mais 0,795 de N7. Arranjando os termos, vai ficar 0,81 menos 0,795 vezes N7 é igual a 795 menos 740. Fazendo 0,81 menos 0,795, nós temos 0,015 de N7, igual a 795 menos 740, o que nós temos? 55. Então, N7 será 55 dividido por 0,015. 0,015. Então, N7 vai ser a corrente de reciclo, 3.666,67 kmol por hora. Então, essa é a corrente de reciclo. Então, na letra A, onde é pedido o reciclo mais a purga, nós já temos tudo. Deixa eu encontrar aqui 5. Que eu fosse responder. Posso fazer se isso é uma prova assim, né? Eu ia vir aqui, letra A, corrente de reciclo é igual a N7, que é igual a 3.666,67 kmol por hora. Corrente de purga é igual a N6, que é igual a 5 kmol por hora. A letra A está completa. Agora, para a letra B, o que eu preciso? Calcular, fazer o balanço no reator. Por quê? Eu sei quanto está entrando no reator. O que entra no reator? Entra a corrente N2, sai a corrente N3. Só que aqui, obviamente, né, se é o reator, é onde tem a reação, né? Então, ali é onde eu tenho que tomar cuidado. Porque senão a gente se perde no problema. Só para constar, a gente vai fazer um balanço para o hidrogênio. Então, vai entrar 0,795 em N2 e vai sair alguma porcentagem da corrente N3, que vai ser reciclado. Lembra que o hidrogênio está sendo reciclado, então ele vai voltar para o processo. Só que nós temos que olhar o processo como um todo, tá? Quanto que eu estou produzindo de amônio? Tá? Aí a gente volta lá naquela tabelinha. 493,33. Isso vai estar aqui no reator. Então, vamos lá. N2, H2, NH3. Entra. Só tem uma entrada e uma saída, né? Então, é o que é consumido, o que é gerado
e o que sai. O que entra é a corrente 2, N2, e o que sai é a corrente N3. Quanto entra de... o N2 a gente descobriu no balanço anterior. Não? Não, faltou terminar o exercício, né? N2 é 1000 mais N7. Vamos calcular aqui do ladinho. Então, o N2 vai ser 4.666,67 km/h. Agora sim, 4.666,67. Eu sei que entra 0,795 de N2. Então, 4.676,67 vezes a fração de hidrogênio, que é 0,795. Então, quanto entra de hidrogênio? Olha só, 3.710 kmol/h. Não me interessam os outros, tá? Eu sei que não entra amônia. Quanto vai ser consumido de hidrogênio? Aí a gente vai lá na tabelinha da reação global. Então, vão ser consumidos 740 mols. Não é gerado, só que eu gero amônia, 493,33. Então, eu tenho quanto sai de amônia. Quanto sai de hidrogênio? É o que entrou, 3.710 menos o que reagiu, 740. Então, saem 2.970 kmol/h de hidrogênio. Então, a gente fechou a corrente toda. Inclusive, aqui dá para calcular o N3, tá? Não vou fazer porque aqui não interessa. O que me interessa é o hidrogênio. Porque eu consigo encontrar a conversão global. Tá? Então, letra B. A conversão global do processo é de 100%. Por quê? Entram 740 mols de hidrogênio, são consumidos 740, tudo isso por 740, que é o que entrou. Isso nos dá uma conversão de 100%. Agora, no reator, é diferente. Eu quero saber o quanto foi consumido. Olha só que curioso. Ó. Entraram 3.710 kmol/h. Quanto foi convertido? 740. Dividido pelo quanto entrou. Isso a gente multiplica pela porcentagem, né? E vamos ver quanto dá. Jogando aqui na minha calculadorinha. Dividido por 3.710 vezes 100%. Então, nós temos uma conversão global de... Opa, tá errado isso aqui. A conversão não é, tá? Tá ao contrário aqui. Não é o 740 que tem que entrar no cálculo. É o que sobrou, tá? Aqui também, ó. Quanto sobrou? Não sobrou nada. Mas se eu tivesse feito aquela conta, ia dar zero, tá? Aqui é o quanto sobrou. 2.970. Então, o que entrou menos o que sobrou. Aí agora tá certo. 3.710 menos 2.970 dividido por 3.710. Tá, agora sim, nós temos uma conversão de aproximadamente 20% no reator. Então, no reator sozinho, a conversão é de 20%. No processo global, a conversão é de 100%. Né? E aí a gente respondeu as duas perguntas que ele queria, tá? Faltam informações se a gente quisesse calcular mais coisas do processo. Mas como ele não pediu, a gente não vai calcular. Então, era isso, um balancinho não é tão difícil, tá? Relativamente simples. E espero que tenha curtido, deixe o joinha, se inscreva no canal e até a nossa próxima aula. Muito obrigado.